Contato com a nossa reportagem em Brasília, Márcio Vamos. Rocha, já na linha para falar com a gente sobre instalação de comissões mistas de medidas provisórias importantes para o governo nacional no Congresso. Os ânimos continuam bastante acirrados por lá. O Márcio está acompanhando e conta para a gente. Boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pelo menos por enquanto, esse impasse envolvendo a instalação e a relatoria das medidas provisórias, nas comissões mistas formadas por senadores e deputados e que são consideradas prioritárias pelo Palácio do Planalto, por enquanto isso está resolvido, depois que um acordo foi feito envolvendo os líderes partidários na Câmara dos Deputados. Esse encontro ocorreu na residência oficial do presidente Arthur Lira, da presidência da Câmara, e fica aqui no Lago Sul, numa região nobre de Brasília, e ficou definido que o texto que trata da recriação do programa Minha Casa Minha Vida vai ser relatado pelo deputado Fernando Maricone, do União Brasil, e não mais pelo deputado Guilherme Boulos, como tinha sido definido anteriormente. A presidência dessa comissão mista que trata dessa medida provisória continua a mesma com o senador Eduardo Braga. A escolha de Boulos como relator gerou um princípio de crise envolvendo tanto o PSOL, que é o partido de Boulos, quanto a União Brasil, que pretendia justamente ocupar o posto de relator e chegou, inclusive, a dizer que iria representar contra o deputado no Conselho de Ética. Mas, após esse encontro, Boulos afirmou que houve uma falha de comunicação e que agora ele vai ocupar a vice-presidência da comissão e que vai ser relator de outra proposta. É um trechinho que a gente vai ouvir agora da fala do deputado. Estarei na vice-presidência da Comissão Mista do Minha Casa Minha Vida e com a relatoria do projeto de lei de urgência constitucional do programa de aquisição de alimentos que incorporará a proposta de cozinhas solidárias, que é um projeto que a gente atua há muito tempo na linha de combate à fome. Esse foi o acordo possível entre os líderes para que a gente pudesse garantir que ande as comissões mistas e as matérias que interessam ao governo. Além disso, também ficou definido que a medida provisória que trata do novo valor do programa Bolsa Família vai ter como relator o deputado Doutor Francisco, do Partido dos Trabalhadores, e o presidente da comissão mista continua sendo o mesmo, o senador Fabiano Contarato. O texto que trata da reestruturação dos ministérios do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua da mesma maneira. O presidente da comissão mista será o senador Davi Alcolumbre e o deputado Isnaldo Bulhões, o relator. Depois desse encontro, onde a gente ouviu o deputado Guilherme Boulos, o líder do União Brasil, o deputado Elmar Nascimento, elogiou a atitude do colega e disse que a Câmara deu mais um exemplo de um entendimento entre os parlamentares. Ao todo, só para a gente lembrar, o Palácio do Planalto mandou cerca de 13 medidas provisórias que estavam prestes a perder a validade devido ao impasse justamente na tramitação desse tipo de texto envolvendo Câmara e Senado. Lembrando que o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirma que a instalação de comissões mistas com o mesmo número de deputados e senadores acaba prejudicando a Câmara, o que ainda não tem um consenso em relação a esse ponto, por isso o impasse nesse ponto continua. Para evitar as consequências da possível não votação dessas propostas, o governo afirmou que conseguiu chegar a um acordo para que as 3 consideradas mais prioritárias seriam analisadas em comissões mistas e as demais seriam ou incorporadas a outros projetos que já estão em tramitação ou seriam reenviadas como projetos de lei com urgência constitucional, como aconteceu com a medida provisória da aquisição de alimentos, que vai ser relatada pelo deputado Guilherme Boulos. Agora é esperar para saber se esse acordo envolvendo a formação das comissões mistas e também a instalação desses colegiados aqui no Congresso vai chegar a um acordo envolvendo o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Exatamente, Márcio, porque continua o impasse em relação às medidas provisórias, continua o impasse, na realidade, entre Lira e Pacheco, mas o Congresso Nacional, apesar disso, instalando as comissões mistas para conseguir analisar algumas medidas provisórias do governo Lula, em meio a toda essa disputa